Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à temporada 5 do Resumo Cast, agora Resumo Cast Ventures, e hoje eu estou aqui com o Fábio Ned Pereira, autor desse livro aqui, Assuma o Controle das Suas Telas, que é lançamento da editora Gente. Como dizer não para a sobrecarga de informação, melhorar a produtividade e usar a tecnologia a seu favor para ter mais tempo para você. Quem é que não quer isso, né, Fábio? Pois é, né? Vamos ver aqui como é que é a configuração dos capítulos do livro do Fábio, que já dá para dar uma ideia muito legal sobre... Aí, vou ajeitar aqui nos capítulos, o sumário. Então vamos lá, sumário. Temos aqui, deixando a info-obesidade para trás, seja info-fitness. Capítulo 1, estamos sendo consumidos pelas informações que consumimos, somos reféns do nosso tempo e do excesso de tecnologia. Como se curar da info-obesidade? Certamente vamos falar sobre isso. Reconhecimento, passo, aí tem vários passos aqui, passo 1, aceite, passo 2, suba na balança digital, da info-obesidade. O que será que é isso? É uma ferramenta que tem aí no livro. Legal. Recalculando a rota, passo 3, depois passo 4, você não está sozinho, vamos comemorar, mas não parar de mudar. E o Fábio, ele já participou aqui do Resumo Cast em 2019, na temporada 2. Isso aí, temporada 2, episódio 81. Quem quiser Foi 81, sobre consciência está lá no Spotify. E ele é o criador dos métodos Consciência Digital e Infofitness como meios de lidar com a info-obesidade. Ele é autor do best-seller Seja Imperfeito, publicado pela editora Gente também. O Fábio é palestrante, futurista e especialista em comportamento digital e em dependências tecnológicas. Obrigado pela tua presença aqui, obrigado, Fábio. Gustavo. Vou te ver novamente aqui no Resumo Cast. Uma honra estar com você de novo. Muito bom. Vamos direto para a mensagem central do teu livro. Assuma o controle das suas telas. Vamos lá. A mensagem central é o seguinte: muitas vezes a gente olha para a tecnologia e existem vários olhares, né? Tem o olhar da tecnologia que ajuda, tem o olhar da tecnologia que pode ser vista como uma droga. Tem vários artigos dizendo o celular é o novo cigarro do século, né? E quando você vai lá para trás, você via o cigarro, as pessoas fumando, você até mencionou hoje, né? As pessoas lá no elevador fumando há 40, 50 anos atrás, ninguém sabia o quão prejudicial era aquilo. E eu fiz uma pós-graduação recentemente sobre dependências tecnológicas e existe muito essa analogia da tecnologia ser prejudicial e viciante. E a gente sabe também que a dopamina vicia, né? Que é liberada todas as vezes que a gente... eu quero saber se eu tenho um like, será que alguém curtiu alguma coisa minha? Isso é viciante. Só que eu sou do mundo da tecnologia, então eu não quero vilanizar a tecnologia, porque eu acho que a gente não consegue mais viver sem. Então o meu olhar para a tecnologia é como se fosse alimento, comida. Então eu digo, a tecnologia não é o cigarro, é como se fosse comida. Só que você não acorda de manhã e não come batata frita com Coca-Cola, ou come. Se tiver alguém que come, beleza. Só que por que a gente não come isso? Eu vou com frequência no nutricionista, tem uma dieta que eu sigo. Claro que eu não sigo à risca, mas eu entendo a diferença do que é um carboidrato, o que é uma proteína. Então eu trouxe esse olhar, ao invés de olhar para a tecnologia como uma dependência química de uma droga, por exemplo, eu quero olhar para a tecnologia como se ela fosse a comida, que eu posso me alimentar dessa comida durante o meu dia a dia para me ajudar, né? Então, ao invés de comparar com dependência química, eu comparo com compulsão alimentar. E aí surge o termo infobesidade, que é um termo que já vem sendo usado, mas a gente está usando cada vez mais agora, que é para categorizar essa sobrecarga de informação, não só a sobrecarga de informação, mas o que isso vem a causar para a gente, como cansaço mental, falta de produtividade. Porque muita gente chega no final do dia e fala, estou muito cansado. Mas o que você conseguiu realmente fazer durante o dia? Qual foi o seu resultado que você gerou durante o dia? E aí muitas vezes as pessoas não sabem. E aí surge... quando você fala tecnologia, seriam os conteúdos que nós consumimos, é isso? Tudo. Tecnologia hoje, eu uso duas palavras no livro, tecnologia e informação. Né? Porque a tecnologia tem a questão das telas, mas geralmente quando a gente está usando alguma tecnologia, a gente está consumindo alguma informação. Conteúdo, então tem esses dois modos.
Vídeo, Pode ser áudio, pessoal, do trabalho. leitura, e-mail, WhatsApp, Instagram, timelines. E quando é que a pessoa fica info-obesa? Quais são os sintomas? Boa pergunta. Não é uma resposta tão simples de dar, por isso que eu criei a ferramenta, né? Foi uma inspiração nas ferramentas que eu aprendi na pós-graduação. Tem um teste que chama IAT, que é o Internet Addiction Test, é um teste reconhecido mundialmente. Eu peguei esse teste junto com um teste que tem do Google Bem-Estar, que é o Google Wellbeing, e aí a gente montou uma ferramenta chamada Balança do Peso Digital. Né? Então, algumas das perguntas que surgem ali é relacionado à impressão que as pessoas à sua volta têm sobre o seu comportamento no mundo É digital. um questionário. É um A pessoa questionáriozinho, responde. isso. E aí você dá um score e no final você recebe o seu peso em infoquilos. Uau! Qual é o normal de uma pessoa saudável? Quanto ela pesa? A ferramenta ela vai de 0 a 100, né? Então 100 seria o pior de tudo, porque são 20 perguntas e cada pergunta tem um peso 5. Então, se você marcar 5 para tudo, significa que você está tendo problema em todas as áreas, né? E aí tem a área do sono, tem a área dos relacionamentos interpessoais, se a sua família está reclamando muito, se você não está se conectando com seus amigos. Tem a área da produtividade, se você não está conseguindo produzir o que você achava que deveria, também é uma dimensão ali que precisa ser trabalhada. Então, de 0 a 20 até os 40 eu considero infofitness e neutro, e acima de 50 é infobesidade, depois é infobesidade mórbida. Né? De Uau. 80 a 100 seria infobesidade mórbida. Entendi. E uma pessoa que está obesa, mórbida, ela tem cura? Como é que faz? Tem, Eu, boa geralmente, no notícia. estágio que... A boa notícia é que tem, né? Porque os tratamentos, digamos assim, que a gente aprende a fazer na pós-graduação são tratamentos de conscientização e autocontrole. Não é o tratamento do afastamento total. Porque é muito difícil você falar, parei totalmente de usar Sim. agora. Vou fazer um detox de 1 ano sem tecnologia. Não dá, né? Como é que é algum tratamento desses aí? Me explica como é que funciona na prática. Então, tem métodos individuais e métodos em grupo. Né? Você faz esse tratamento? Sim, sim. Legal. E eu faço em formato de mentoria também. Posso contar um exemplo de um caso que eu cito no livro, de uma pessoa que chegou até mim e falou assim, eu não consigo dar conta dos e-mails que chegam no meu trabalho. Né? Aí a gente faz um modo inicial que é o subir na balança. Vamos subir na balança, vamos medir o que você recebe hoje de informação. Sim. E aí eu faço em 7 sessões, geralmente. Na primeira sessão é só para a pessoa enxergar qual que é o peso digital dela. Na segunda sessão a gente vai setando algumas metas, né? Sim. E parte do tratamento é a criação de filtros inteligentes para filtrar a informação que chega até você. Entendi. Porque já imaginou, você chega num rodízio de comida e você quer comer tudo? Não tem filtro nenhum. Não tem filtro. Muito é de como a gente reage à informação que nos chega. Por exemplo, sei lá, uma pessoa... Eu cheguei num ponto que eu recebi quase 1000 e-mails em um dia. Só que desses 1000, como de é que você várias sabe? caixas. Quais são os 5 e-mails que você não poderia perder? Exato. Então, como eu reajo na minha ansiedade em não querer perder 5 e-mails que estão perdidos ali, ou olhar para aquilo e falar que, né, a minha saúde é mais importante. Tanto faz, chegou 1000 ou 3000. Sim. Né? Então, é uma espécie de autofiltro interno que está relacionado com como você se comporta, as suas emoções perante essa chegada de informações. O maior problema é com e-mail? Não, o maior problema que eu recebo é com o WhatsApp e Instagram. É e-mail mais no mundo corporativo, mas muita gente chega para falar para mim também de WhatsApp e Instagram. Muito grupo, estando em muito grupo. Muitos grupos, muitas informações que a pessoa não consegue consumir. E o problema que você falou dos 1000 e-mails tem a ver com FOMO, né? Que é um termo que eu uso na consciência digital, Fear of Missing Out, medo de perder. Sim. E eu uso um termo lá também que é o JOMO, que é o Joy of Missing Out. É aquela alegria de estar perdendo, porque eu sei que o que eu estou perdendo não é o que eu preciso. Fala mais sobre isso. Isso você só consegue com filtros. Por exemplo, imagina que você recebeu 1000 e-mails no dia e você acha que dentro daqueles 1000 e-mails tem 10 e-mails que você não podia perder. Porque é um e-mail mega importante que você estava esperando de um investidor pro Resumo Cash. E aí você estava esperando esse e-mail. Se você não tiver uma forma de filtrar, você vai ficar ansioso, porque você vai pensar, será que nesses 1000 tem aquele e-mail que eu estava esperando?
Então, hoje, nos meus Gmails, que eu tenho várias contas de Gmail, eu tenho mais de 300 filtros inteligentes. Eu criei um método também para e-mail, então eu uso o GTD, o Get Things Done, e alguns outros métodos para categorizar e classificar os e-mails que eu tenho que tomar uma ação, eu chamo de Action Must, são os e-mails que eu tenho que tomar uma ação. E os e-mails que eu, lá no final do funil do e-mail, tem aqueles e-mails que se eu perder não tem problema. Sim. Então, se você não tem essa categorização, vai gerar esse tipo de ansiedade, porque você vai falar, e se eu perder um e-mail desse? E for aquele e-mail que eu não poderia ter perdido? Entendi. Né? Então, o resultado é filtrar a informação, a solução, digamos assim, é criar esses filtros inteligentes. No WhatsApp, por exemplo, eu recomendo a pessoa usar o WhatsApp Business, porque dá para fazer vários tipos de filtro, tem como colocar rótulo nas mensagens. Por exemplo, eu tenho um rótulo que é importante. Então, eu abro o meu WhatsApp, tem 40 coisas que eu preciso ler. Aí eu vou no rótulo importante, mas só tem 3. Então, eu sei que dessas 40, eu preciso ler aquelas 3. Mas é importante porque chegou de alguma pessoa? Porque ou eu tem defini que é importante. Por Você exemplo, colocou um tag ali, tipo... um tag. Legal. Aí tem outros que eu coloco assim, grupo, se eu não A ler. balança. Isso. A balança digital. Aqui, ó. Peso digital. Aí tem grupos. Tem grupos que eu categorizo. Se esse grupo, se eu não ler, não tem problema, não vou perder nada. Agora, se tiver uma mensagem, sei lá, da minha gerente do trabalho, né? Precisa estar marcado como importante ali. E como lidar com essa situação onde a tua empresa ela demanda que você monitore alguns e-mails, esteja sempre online, recebendo mensagens no WhatsApp, respondendo prontamente, mas tem essa questão de chegar muito outra informação sem filtro. Como lidar com isso? O difícil é que você não sabe o que é a informação que alguém está mandando para você, porque você realmente precisa ver e aqui se você não vê, não tem problema. Né? Eu tenho um sonho que um dia a inteligência artificial vai categorizar isso para mim automaticamente. Isso não acontece? Ainda não, né? Por quê? Porque as ferramentas ainda não estão integradas. Por exemplo, o Gmail ainda não se integrou com o Bard ou com o ChatGPT para me dar um insight, né? De dizer, você tem 1000 e-mails não lidos. Desses 1000, você não pode deixar de responder esse aqui. Porque dentro do e-mail tem um pedido de ajuda para você. Fábio, preciso da sua ajuda no projeto tal. Isso seria um algoritmo também, né? As empresas iam achar uma forma de escrever de maneira que fossem percebidas como pedido de ajuda. Isso. Aí você vai... Tipo um jogo, né? de gato e correndo atrás do rato. E você escreveu no teu livro, não escreveu, mas tem um chatbot que funciona respondendo mensagens sobre o próprio livro. As pessoas podem fazer questionamentos, tem uma inteligência artificial que responde todo o conteúdo do livro. Fala como é que você fez isso. Tem. Quando eu escrevi o livro, o pessoal começou a me fazer muita pergunta sobre o livro, e eu acho muito interessante, só que eu comecei a não conseguir mais dar conta, e aí eu fiz uma parceria com a empresa Cogmo, que eles pegaram o livro, treinaram o ChatGPT, e aí a gente chamou isso de BookGPT, e você pode fazer perguntas, é um chat, né? É um canalzinho lá, um prompt, que você faz perguntas, e você pode fazer qualquer pergunta sobre o livro. Né? É como se fosse um ChatGPT treinado com o conteúdo desse livro. Qual é o site? infobesidade.com.br/bookgpt. Tá. Infobesidade é o método de tratamento, né? Para um infobeso. Tem 4 passos, correto? Isso, a gente tem o passo 1 que é a aceitação, né? Tem um momento que a gente precisa aceitar e é difícil. Aceitar com excesso de informação. Isso. E aí, para ter esse processo de aceitação, a gente precisa mostrar para a pessoa que realmente não só as informações que ela está consumindo estão sendo demais, mas que isso está causando impactos na vida da pessoa. Né? Então tem esse passo 1 da aceitação. Eu trago muito também o conceito da irracionalidade, que é lá do Consciência Digital. A gente toma 35 mil decisões por dia, decisões... 35 mil decisões? 35 mil. Toda uma pessoa normal, assim. Porque ela recebe um input e esse input demanda dela uma decisão, é isso? Isso. E aí, porque a gente não tem carga cognitiva suficiente para processar tudo, aí vem as decisões no automático. Que são, dá um exemplo.
Por exemplo, você acordar de manhã e escovar os dentes. Provavelmente, Você não né? pensa mais nisso. Mas é uma De decisão, forma cara. consciente, mas Eu toma a posso decidir decisão. não escovar, mas vai no Mas automático. como porque é virou um hábito, né? né? Virou automático. E decisões importantes. Quantas decisões a gente tem uma estatística sobre isso? As importantes, elas não podem ficar no automático, né? Não. Porque senão você vai usar os vieses cognitivos, que são como probleminhas que a gente tem no nosso cérebro, e aí não daria para fazer tudo no automático. Então, depois de se conscientizar, suba na balança digital. A gente já falou, né? Já Que falamos. medir é um que faz um questionário. Dá Isso. alguns exemplos de perguntas que tem nesse questionário. Por exemplo, uma pergunta é: você acorda no meio da noite para olhar o seu celular? Essa aí. E aí é um nível de 4, né? Se você faz isso nunca, raramente, às vezes ou frequentemente. É uma escala de 4 valores que eu tenho Entendi. para fazer a medição. Então, se você acorda no meio da noite só para olhar o celular, imagina o que isso causa no seu sono, né? Você está lá dormindo e acorda. Será que eu tenho alguma? Eu durmo todas as noites com o meu celular no modo avião. Eu não acordo, mas de jeito nenhum. Às vezes eu até levanto para ir ao banheiro, né? Com muito pouca frequência. O celular está lá do lado, mas não olho. E quais são os outros casos mais críticos, além de acordar à noite? O caso onde isso começa a atrapalhar a sua vida, né? Tá dirigindo. Então, não, tipo, você, digamos, uma pessoa que começa a atrapalhar a produtividade no trabalho e você começa a receber notificações no seu trabalho que você não está produzindo o que você deveria produzir porque você está usando muita tecnologia para outras coisas. Entendi. Né? Uma pessoa que fica no Instagram horas e não faz o que deveria fazer. Eu uso muito uma frase que é: a gente tem que fazer o que tem que ser feito para depois fazer o que a gente quer fazer. Sim. Né? Então, aí entra no passo inverter... 3, nova dieta, novos hábitos, é isso? Isso, recalculando a rota e nova dieta, novos hábitos, é quando a gente tenta passar, digamos, para usar a analogia da dieta, uma nova alimentação para a pessoa. Se você é acostumado a acordar de manhã e comer batata frita, eu vou falar, ó, come 2 ovos com uma fatia de pão integral. Então aqui é onde a gente começa a fazer mudanças no comportamento da pessoa. Dá um exemplo de alguma mudança. Tempo de tela, de... Limitação de tempo de tela. Quanto tempo você usa Netflix, por exemplo? X. Então vamos recalcular essa rota e vamos definir que você vai assistir um episódio de uma da sua série preferida por dia. Então, e substitui por alguma outra coisa? Você vai substituir pelo que está faltando. O que é, geralmente? Por exemplo, ler um livro. Boa ideia, eu vou colocar isso lá na lista. Não tem essa. Vou colocar na lista de dieta. Ler um livro. Comidas saudáveis. Comidas saudáveis, proteína, livros. Sim. Aí restabelece a dieta, uma dieta saudável e volta para o passo 2, que é subir na balança, é isso? Isso, e a gente recalcula, que é como se fosse o seu retorno ao nutricionista para ver se você teve algum resultado. E eu vou bastante ao nutricionista e quando eu vou lá eu subo numa balança que é balança de bioimpedância. Você segura um negocinho assim e ela joga uma corrente elétrica e mede toda a sua composição corporal, né? Sim. E é isso, é você voltar lá e ver como é que eu estava no antes e depois. Fala para as pessoas que estão nos acompanhando aqui algumas outras dessas perguntas para a pessoa se avaliar se ela tem obesidade, se dá conta. Vamos lá, vamos até pegar algumas aqui. Vamos fazer isso aí como desafio de hoje para o nosso ouvinte. Desafio. Ó, 18. Sinto um cansaço mental, é como se minha cabeça estivesse tão cheia que não consigo mais processar quase nada. Então, esse é um sintoma de... Com que frequência você sente isso? Nunca? Cansaço mental. Raramente, às vezes ou frequentemente. Cansaço mental é uma sensação de que a cabeça está muito cheia, no final do dia isso acontece às vezes. Sim. Eu já senti muito isso, né? As ideias não vêm e pouca criatividade. Isso. Você entra numa reunião, não consegue contribuir porque já não está mais conseguindo acompanhar. Né? Cansaço mental mesmo, fadiga mental mesmo. E aí tem um estudo que eu trago aqui, que é um estudo que foi publicado pela Microsoft, que depois do mundo da pandemia a gente começou a ficar de reunião em reunião e geralmente as reuniões são online. E não tem a pausa entre uma reunião e outra. Então tem um estudo muito bom, que é uma das recomendações para quem está sofrendo de cansaço mental, é tirar pequenas pausas durante o dia.
Pausas de 5 a 10 minutos. Tem um estudo de neurociência que mostra o cérebro sem pausas e o cérebro com pausas. E aí o cérebro com pausas, ele tem muito menos substâncias como cortisol, que é o hormônio do estresse, né? O neurotransmissor do estresse. Então pequenas pausas entre uma reunião e outra de 5 a 10 minutos já é uma recomendação para melhorar e chegar no final do dia com menos cansaço mental. Legal. Vamos ver mais algumas. Vamos. Mas antes, deixa eu só dar um recado pessoal. Várias pessoas já nos questionaram aí nessa temporada 5, onde nós estamos. Nós estamos no Cubo Itaú, aqui em São Paulo, que é o coração da inovação da América Latina. Aqui no Cubo nós temos mais de 400 startups e a Resumo Cast Ventures está aqui gravando seus episódios aqui com autores especialmente convidados como o Fábio. E hoje a gente está falando sobre o Assuma o Controle das Suas Telas. O Fábio, que já participou da temporada 3 do Resumo Cast, episódio 81. E está disponível no Spotify. Então, hoje, o grande desafio é controlar a quantidade, né, não só de tempo, mas qualidade das informações que vêm através das telas, né? Então, vamos ver mais algumas perguntas aí para diagnosticar a infoobesidade. Mais uma. Eu gosto dessa que é a última, que ela diz: as pessoas à minha volta, família, amigos e colegas de trabalho se queixam dizendo que eu fico muito tempo no celular. É como se fosse um termômetro das pessoas em volta. Se tiver muita gente falando a mesma coisa, você fica muito tempo no celular, você fica muito tempo no celular. É um sinal, né? E se isso acontece com frequência, também já é para acender uma luzinha ali. Legal. Mais alguma? Interessante. Mais alguma? Eu respondo mensagem de WhatsApp durante o banho. Não tem? Essa do banho tem um dado que diz que as pessoas estão saindo mais rápido do banho para pegar o celular. Entendi. Porque no banho eu não tenho o celular lá dentro. Então os banhos estão mais curtos. Sim. É bom para economizar água. Bom para economizar água. Mas a razão por trás é para pegar o celular. E assim, ó, a gente vive um mundo onde nós somos cercados de redes sociais, algoritmos de busca, então nós estamos sendo traqueados a todo momento, gerando informações, que essa geração de dados e informações para as empresas que comandam os grandes algoritmos, elas servem para as empresas nos mandar dietas não saudáveis de informações, né? Isso não é um ciclo? Como parar esse ciclo? É complexo esse assunto, né? É complexo porque o interesse, né, da empresa que tem o seu dado e manda uma informação para você, muitas vezes não é o seu interesse. É o interesse dela. Sim. De vender alguma coisa, de vender um produto. E você está sendo bombardeado com algo que querem que você compre, mas não necessariamente você quer comprar. É complexo porque realmente a gente dá os nossos dados às empresas sem saber que está dando, né? É a frase do filme O Dilema das Redes, que eu também cito bastante no Consciência Digital, do Tristan Harris, que ele diz que se você não está pagando por um produto, você é o produto. Entendi. Você está pagando com a sua atenção, você é o produto que está sendo pago ali. Então, e a gente muitas vezes não compreende isso. Por exemplo, o YouTube. Eu pago a assinatura do YouTube. Por que eu pago? Para não ficar vendo os anúncios. Sim. Porque às vezes eu estou vendo um vídeo, aí no meio do vídeo aparece um anúncio. E eu não queria que aquele anúncio aparecesse. Eu chamo de invasão de atenção, é como se fosse uma invasão de privacidade. Então, para não ter isso, eu preciso pagar uma assinatura do YouTube para não receber os anúncios no meio do vídeo. Né? E aí esse entendimento de como o financeiro funciona, a sua atenção tem um valor. Se você não pagar, você vai pagar com a sua atenção assistindo aqueles anúncios. Sim. E assistir a um anúncio é consumir uma informação. Mas será que você queria consumir aquela informação? Entendi. E para uma empresa, por exemplo, que está tentando melhorar a produtividade da sua força de trabalho, como é que você venderia um programa aqui de infodieta digital? Nossa, muito bom você ter perguntado isso, porque tem um capítulo que eu conto um estudo de caso. A Juliana Errara, que é líder de marketing de toda a América Latina, de uma grande multinacional, a gente fez uma parceria e ela implementou um método de uma dieta. E alguns dos números que ela conseguiu foi o seguinte: o primeiro passo foi entender o quanto de informação estava sendo produzida e consumida dentro da empresa. Então, uma empresa com mais de 1.000 pessoas, espalhada em vários países,
E o passo 1 foi, vamos entender o que está sendo produzido, quais são os canais para onde as pessoas mandam informação. Tem e-mail, tem intranet, tem grupos de WhatsApp. O segundo passo foi criar uma curadoria e criar um e-mail mensal com tudo que as pessoas precisavam saber. Sim. Às Esse vezes e-mail, a organização vai crescendo e perde o controle do que está sendo Perde. enviado para as pessoas, muitos canais, se qualquer muitos pessoa e-mails. puder enviar qualquer coisa, imagina newsletter. Você recebe 8 newsletters por dia. Qual que você vai abrir? Sim. Né? Então ela fez todo esse trabalho e os números são bem impressionantes, porque ela comprovou que não só a quantidade de informação produzida foi menor, mas também a quantidade de abertura dos e-mails subiu para mais de 60%, 70%, quando antes era coisa menos de 20% dos e-mails eram abertos. Então, o que acontece? As empresas produzem muita informação, mas porque não tem uma curadoria, ela não é consumida do jeito correto. Entendi. Então, o trabalho com empresas é esse trabalho de curadoria da informação e entendimento de quem precisa receber o quê. E isso reflete até em produtividade, que é a redução de custos e aumento da margem da empresa. Até porque o consumo da informação é tempo. Sim. E As pessoas aquele são tempo, pagas por tempo. o tempo que você está lendo os 10 e-mails que você não precisava ter lido, Participando de reunião que não dá reunião nada. que você não precisava ter ido. E fala, Fábio, para quem é que você escreveu o teu livro? Esse livro eu escrevi para pessoas, vou ser bem assim específico para pessoas, para adultos. Ele já existe toda uma linha de tratamento, identificação do uso excessivo de telas para crianças e adolescentes. Então eu não estou com esse público, que já tem pessoas incríveis no Brasil que estão fazendo isso. Então, para adultos, para profissionais que querem ser mais produtivos no seu trabalho e na sua vida, usando a tecnologia, né, ao seu favor para ter mais tempo para fazer o que você quer fazer. Né? Muitas vezes eu automatizo algumas coisas minhas e eu até acabo tendo mais tempo para fazer um treino, por exemplo, eu faço CrossFit. Então eu coloquei na minha agenda, que é uma das ferramentas que eu tenho, a agenda proativa, que eu vou treinar 6 vezes por semana. Como é que eu consigo treinar 6 vezes por semana? Automatizando algumas coisas que eu fazia manualmente. Então eu escrevi esse livro para pessoas que querem ter um equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal e ter a liberdade de fazer o que você quer fazer sem precisar ficar sendo escravo da tecnologia. Legal. E para quem é que, ou melhor, qual a frase de camiseta você colocaria do livro em uma camiseta para sair caminhando pela rua? Frase de camiseta, eu vou fazer uma que eu vou falar uma que eu estou falando nas palestras. Eu acho que ela nem está escrita no livro ainda, porque quando eu escrevi eu não tinha falado ela, estou falando nas palestras. E é o seguinte, com essa questão da tecnologia vem o medo da perda do emprego, né? Muitas pessoas falam, será que eu vou perder o meu emprego? Será que eu vou ser substituído pelas máquinas? E eu falo, vamos deixar as máquinas serem máquinas para a gente conseguir ser ser humano. Muito bem. Quer deixar mais um desafio para o pessoal que está nos acompanhando aqui? Desafio? Isso. Desafio é subir na balança do peso digital, procura no Google balança do peso digital, que vai vir um link, e ver se você está sofrendo de infobesidade ou não. Maravilha. O livro está na Amazon, foi lançado agora. Foi lançado em setembro agora, de 2023. 10 de setembro, faz uma semana. Amazon também. Está em todas as Todas as livrarias, a Amazon, a distribuição da Editora Gente é incrível. Eles fazem o livro chegar em todos os lugares que ele precisa chegar. Legal. Tá aqui o livro então. Então deixa os teus contatos, Fábio. Muito obrigado pela tua participação hoje aqui no Resumo Cast, foi muito bom. Obrigado, Gustavo. Os meus contatos nas redes sociais são Fábio Nudge, Nudge N-U-D-G-E, que inclusive é um trocadilho com o meu primeiro livro em inglês, que é o Digital Nudge. Não é nude, tem um G. Então se você procurar Fábio Nudge ou Fábio Nude, vai vir outra pessoa. Fábio N-U-D-G-E. E acho que esse aí é o mais simples de encontrar. E o link do chatbot do livro? infobesidade.com.br/bookgpt. Legal. Obrigado, Fábio, mais uma Obrigadão. vez. Prazer tê-lo aqui no Resumo Cast. E muito obrigado a você que nos acompanhou nesse episódio, terceiro episódio da temporada 5 do Resumo Cast, onde nós estamos gravando aqui na Resumo Cast Ventures, no Cubo Itaú, no coração da inovação. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre a Resumo Cast Ventures, sobre as nossas startups, ou sobre os nossos autores, ou os livros que saem aqui como episódio, vá lá em resumocast.com.br e entre em contato com a gente. Muito obrigado e até a próxima.